Eu sou Peinha, eu sou do Ponto de Cultura Escola Viva Olho do Tempo, que fica na zona rural de João Pessoa. Né? E a gente lá se reconhece como Vale do Gramame, é um conjunto de 8 comunidades. Né? E eu venho de uma comunidade quilombola, que é a comunidade Mituaçu. Eu entrei na instituição, né? A instituição ela tem um trabalho a gente está completando 15 anos de trabalho, mas eu conheço e participo do projeto desde os 13 anos de idade. Né? E a minha caminhada no projeto foi muito significativa, porque eu me considero hoje um resultado dessa caminhada. Né? Minha referência nesse projeto todo é a mestra Dalci, né, que é uma griot de tradição oral. Ela é uma pessoa baiana que veio de lá da Bahia, que nasceu no lugar errado, né? Ela tem uma história linda sobre isso. E ela hoje é uma baiana paraibana. Então ela chegou em João Pessoa e buscou possibilidades, porque ela vinha de uma realidade de uma área de alagados. Né? Essa coisa da contação da história da vida dela foi muito forte para agregar esse contexto que é hoje o ponto de cultura. Né? E a gente considera o ponto de cultura como um reconhecimento de um trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Eu estou com 10 anos dentro do projeto, mas é um projeto que o pensamento dele já tem 15 anos, né? O pensamento que ela tinha em revolucionar de alguma forma, um sonho que ela tinha de alguma forma contribuir para a sociedade, né? Com a missão dela de vida que ela tem, né? Que é belíssima a missão dela. E isso aconteceu num processo que a minha comunidade estava entrando num adormecimento das relações, da questão do meio ambiente, por conta das questões das poluições, essa questão mesmo da cultura estar adormecendo e dos mestres estarem parando seus saberes, né? E a gente estava sem sonho, sem expectativa, então estava com uma autoestima muito baixa as comunidades. E quando ela chegou na comunidade, ela começou a caminhar por essas comunidades, inclusive na minha, ela juntava pessoas para conversar sobre a gente mesmo. E ela percebeu que as comunidades que ela estava eram comunidades que estavam desistindo dos seus sonhos, que não sonhavam mais. Os jovens não queriam ir para a universidade, a gente tinha terminado o estudo na 4ª série, então tinha um problema seríssimo ali naquele ciclo de comunidade, né? E as comunidades elas estavam muito distantes. A gente estava com circulava algo de distanciamento entre essas comunidades, né? E ela começou a despertar na gente tudo que a gente gostava de fazer, que era dançar ciranda, dançar corpo de roda, dançar quadrilha, e por que a gente não estava fazendo mais, né? E ela começou a refletir sobre isso e disse, pronto, agora a gente vai seguir, essa é a linha do projeto, a gente pegar as pessoas, juntar pessoas da comunidade que ela considerava, a gente até brinca, né, que ela fala muito dessa questão da fruta, né, era tudo goiabas bichadas que a gente não acreditava na gente, né. E aí a gente juntou, eu era adolescente na época, comecei a participar desse processo dos cursos, das oficinas que tinham lá. E a partir daí, a gente começou nessas rodas de conversa, a gente começou a fortalecer o São João de tradição lá, né? O São João rural. Depois a gente começou com um projeto de música, que era pra gente despertar também, a gente ia pra palco, a gente escrevia poesia. Que ano, Penha, mais ou menos? Isso começou em 2005, né, esse processo do encontro. A gente inclusive realizou um encontro durante 6 anos, esse projeto. O São João Rural também, nessa mesma perspectiva, porque foi um movimento de levantar a autoestima da comunidade, de juntar os jovens. A gente eram 3 quadrilhas que juntavam mais de 40 jovens nas quadrilhas. Então a gente começou a dialogar sobre como a gente podia melhorar esse ciclo entre a gente. Então o São João Rural veio justamente para integrar as comunidades, porque eles aconteciam de forma itinerante. Esse foi o início dessa linguagem, de despertar a cultura da gente que estava adormecida. Foi passando o tempo, em 2008, a gente começou a executar um projeto que o pensamento era bem maior, uma sistematização que relacionava esses jovens que estavam lá no processo, inclusive eu, para que a gente conseguisse, de alguma forma, trabalhar um grupo de crianças ou adolescentes passando esse despertar de sonho, esse acreditar que a gente podia construir projetos, construir ideias, dialogar sobre ideias. E aí a gente começou, eu comecei dando uma oficina, os outros jovens também, todo mundo começou a dar oficina, e a gente escolheu o que a gente queria ensinar às crianças, assim. De alguma forma, eu me identifiquei na época com a literatura, essa questão do patrimônio, dos saberes de tradição oral,
Aí os outros jovens se identificaram com outras coisas e a gente foi cada um da oficina. A gente criou um grupo de educadores sociais que a gente passava os saberes por meio dessa questão da afetividade, a relação de despertar os sonhos e fomos fazendo essa brincadeira. O projeto chamou Ecoeducação. Depois foi passando um ano, o projeto começou a se chamar de Educação Cultura. Depois é Educação Cultura e Memória e hoje é Educação Cultura, Memória e Tecnologia. De 2008 a gente começou essa perspectiva, a gente está executando até hoje, né, e vamos executar muito para frente porque a gente tem essa questão da continuidade da missão, né, e a gente entende a missão do Olho do Tempo, que é justamente provocar as pessoas para que elas consigam pensar, consigam se relacionar, brincar sobre os conhecimentos que elas têm e essa questão da valorização da pessoa, da identidade cultural da pessoa dentro do processo. A gente trabalha lá a gestão compartilhada. E o nosso ponto de cultura veio da reflexão do Pontão, da Ação Griot, porque a gente fazia Ação Griot também lá, da nossa forma. A gente sempre trabalhou essa questão da referência dos mais velhos, da ancestralidade. E a gente conseguiu o Pontão, que a gente não foi conveniado, mas a gente entrou no ciclo da articulação. E a gente sempre se considerou, quando a gente viu a política do Cultura Viva, do programa, a gente se identificou com o programa, né? Então a gente é ponto de cultura. Mas a gente só foi conveniado com um ponto de cultura no início de 2014, que foi por um projeto vinculado ao Ministério e Fundação Cultural de João Pessoa. E aí a gente entrou num ciclo de 20 pontos de cultura na região de João Pessoa. Mas esse ciclo, ele é muito anterior da política, do pensamento da política, que a gente inclusive construiu a política junto, né? Essa dossiê, ela sempre estava nessas discussões, construindo diálogo, dizendo para a gente que a gente precisava ir para o mundo, dialogar também sobre o que a gente conhecia. E foi aí que ela começou, o objetivo dela era colocar a gente. Então ela não vem mais, ela vai quando é extrema necessidade dela ir. Mas ela bota a gente para ir, com medo, com frio na barriga, do jeito que for, mas vai. E tem que representar, e tem que voltar para casa com conteúdo de troca, que a gente também traz. A gente traz uma bagagem de coisas que a gente senta, como a gente tem uma gestão compartilhada. Por exemplo, eu estou aqui hoje, hoje é sábado, né? Mas na semana, 2 educadores a gente troca, né? Como eu estou aqui, eles estão lá na minha oficina. Então, quando eu retorno, eu tenho que de alguma forma fazer uma formação com eles, do que eu aprendi. E a gente tem esse é uma das missões da gente, retornar para casa e compartilhar o que trouxe na bagagem. De forma de rodas, a gente vai fazendo isso. E hoje eu estou com 23 anos, nessa caminhada de reflexões que a gente vem fazendo, desse meio cultural, a linguagem que a gente busca e vai aprendendo, a gente vai conseguindo entrar nessas rodas e fazer reflexões, e quando a gente não entende, a gente ouve, e depois a gente vai também estudar sobre o que a gente está ouvindo, porque às vezes quando a gente não contribui ou de alguma forma está em silêncio, a gente está em processo de reflexão e de aprendizado. Mas assim, isso aqui é uma grande realidade, que o Brasil está começando a se misturar nesse sentido. Por exemplo, eu estou lá, a gente é lá da Paraíba, de uma área rural quilombola, e está aqui hoje representando um estado, eu estou representando o estado da Paraíba, e como griot aprendiz, que eu também sou griot aprendiz, nesse processo, eu faço essa reflexão dessa representatividade, né? Ação Griot, Paraíba, e trago essas reflexões também que estão desarticulando lá o município, né? Porque se a gente não se junta para dialogar, quando a gente chega no espaço como esse, a gente às vezes até perde a oportunidade de estar. Então é importantíssimo a gente centrar a reflexão da rede, né? De estar em conexão, de estar dialogando, porque eu vejo hoje estados que já estão muito na frente com essa relação do diálogo, que é o que a gente preza no Olho do Tempo, essa questão da conversa, da roda, do estudar. E tem uma coisa que é fundamental de falar, eu já deveria estar na universidade hoje eu sinto a importância de não estar lá ainda, porque a gente está sempre do lado de cá, a gente contribui com a universidade, eu já dei palestras, já fiz rodas representando a instituição, o Olho do Tempo, levando essa ideia, porque nosso foco lá, você perguntou no começo, a gente tem uma linha de atuação que é transversal, mas acho que permeia a questão de foco no meio ambiente, né? Com o meio ambiente, a gente se inclui dentro desse meio ambiente, como pessoa, como seres humanos, e a gente é rodeado de rios lá, a gente tem uma luta muito grande, que é a questão do rio Gramame, né? Que, consequentemente, com a construção, como a gente é de uma área que é quilombo, de comunidade indígena, a gente é rodeado de rios. E um dos nossos maiores rios que sustentava, que
que mantinha a comunidade num ciclo de fartura, de viver bem, a gente perdeu isso com a construção das indústrias lá, né? Então, a nossa área de rios, é um rio que a gente bebia água dele, eu não bebi porque quando eu nasci, o processo de poluição já tinha começado mais assim de forma calada e as pessoas não conseguiam identificar. O processo da construção das empresas foi muito rápido. Então a gente começou a ver o nosso rio começar a escurecer, peixes mortos no rio. E essa reflexão chegava na cultura da comunidade. Por isso a gente percebeu que acabou a lapinha, porque os pescadores eles tinham o prazer de colocar suas filhas dentro da lapinha, mas fazia todo o adorno com as suas filhas. E hoje não tem mais como fazer. Então adormeceu-se essas culturas com essa coisa que foi acontecendo, mas a nossa linha é meio ambiente, mas a gente, nesse foco do meio ambiente, mas a gente trabalha essa questão do patrimônio, da cultura, da saúde, né? E fazendo essa relação com a criança e adolescente, né? Com o direito da criança e adolescente. Então hoje o nosso processo de parceria é justamente nessa perspectiva, a gente trabalha com crianças de 6 a 17 anos. Então, dentro desse ciclo, a gente trabalha todas essas linguagens, patrimônio, meio ambiente, tecnologia também, né? Essa questão da tecnologia social, das discussões, os meninos conseguirem ver com uma câmera fotográfica como essa é possível chegar na mão dele e ele fazer coisa com ela, entendeu? Também conhecer a tecnologia, né? A gente tem uma sala lá de audiovisual, a gente tem museu, a gente tem teatro. A gente tem um grupo de pessoas, de 12 jovens na comunidade que fazem a gestão compartilhada, Mestra Dalci e Bel, que são as pessoas que pensam a instituição na questão da burocracia, e a gente vai inventando coisa. E Mestra Dalci é a mais que inventa coisa pra gente, né? E a gente vai sonhando e vai criando. Mas o Ponto de Cultura foi um reconhecimento pra gente, né? E o programa é como se fosse uma saída para os crescimentos que a gente pensava em fazer e não conseguiu, porque quando a gente esbarra na burocracia, não adianta a gente sonha, continua sonhando, vai buscando formas de realizar os sonhos, mas com a política também a gente vê outros meios da gente estar realizando esses sonhos. Tu pode mediar, isso que eu vou falar nessa relação. Primeiro eu vou trazer uma frase que um dos mestres, seu João da Penha, cirandeiro, que eu também sou griot desse saber da ciranda, ele sempre fala que o sonho dele era poder viver da sabedoria dele, né? Da ciranda, de fazer as rodas, né? E ele conta, isso é a reflexão, eu acho que isso é a reflexão do programa Cultura Viva, né? Não é que as pessoas elas vão receber do Ministério para fazer cultura, não vão receber do programa para fazer cultura, porque elas vão fazer cultura inerente de dinheiro ou não, né? Mas essa questão da qualificação e do olhar, porque assim, o Brasil, a nossa cultura é fragmentada por conta das coisas que a gente sofreu, das coisas que a gente perdeu, do espaço que a gente perdeu, o espaço social que a cultura perdeu no Brasil, né? Então, a reflexão que eu faço com relação ao programa e esse avanço que a gente teve com o programa foi um dos maiores resultados dessa questão que a mobilização da cultura ela precisa ser da base, ela precisa começar lá na base para se chegar a essa política, porque a política ela foi provocada, ela foi buscada, ela foi questionada. Entendeu? Então, quando a sociedade ela reflete sobre a prática dela, que é esse movimento cultural da gente se juntar, da gente fazer nossas cantorias, a gente buscar forma de estar de alguma forma mantendo, deixando que isso se mantenha vivo. Eu acho que o Cultura Viva bem já diz, né? A cultura viva é justamente essa reflexão. A cultura do Brasil ela estava adormecendo, ela ia entrar no processo de... A gente sempre não diz que a cultura morre, a gente fala que essa questão do adormecimento. E existe o adormecimento que não se volta mais, não se tem mais. Então, quando se fala dessa reflexão da cultura, eu falo de tudo, não só da tradição oral, mas da cultura de saúde, e todo esse processo que a juventude não conhece. Por exemplo, lá no Vale do Gramame, a nossa maior descoberta, assim, a nossa meta é ocupar a escola pública, ocupar a educação. Porque os jovens lá, hoje você vê uma criança que está ali na comunidade, que ela não pode levar a música do seu velho, dos mais velhos para dentro da sala de aula, porque aquilo ali é uma afronta a outras crianças. Então, que cultura é essa que a gente está dialogando dentro da educação? Então, assim, essa reflexão que eu faço com relação a isso é justamente essa preocupação, porque a base ela estava preocupada com isso. Se chegar com o mais velho, você perguntar para ele, pode nem saber o que é o programa Cultura Viva. E a linguagem vai mudar, se dependendo da pergunta que tu fizer, mas ele vai trazer essa reflexão, que a preocupação é que a cultura do Brasil ela seja
movimentada, ela seja acordada, entendeu? Então, assim, um programa que olhe, que tenha esse olhar por cima, que consiga identificar isso e consiga identificar os autores, que consiga identificar a base, porque eu acredito no programa desse jeito, que ele consiga de alguma forma olhar que o Brasil não vai, ele vai continuar girando, a perspectiva vai continuar girando, mas se não trazer essa reflexão da base, dos olhares dos mestres, como que os mestres educavam seus filhos, né? Como que os mais novos não têm hoje a oportunidade de estar numa roda de contação de história, não dá mais a benção ao avô. Isso é tudo, essa cultura de base que vai chegando nesse processo de cultura maior, né? Das várias linguagens aí, as pessoas lutando por espaço nessa discussão, lutando por espaço dentro do programa, porque todo mundo se reconheceu no programa, porque foi um programa que a base construiu junto com o Ministério, né? O que levou o ser humano a estar na condição que está hoje? Discutindo coisas banais, que eu acho que a redução é uma das coisas que eu nunca imaginei, eu como uma jovem que passei pelo processo, que tive a oportunidade de estar no olho do tempo, porque a minha comunidade, a reflexão de hoje, né, a gente inclusive dialoga sobre isso com as instituições que trabalham com criança e adolescente. Por que o ser humano está assim hoje? De onde foi que isso partiu? Por que essa questão da cultura do ódio, de você não conseguir olhar para a pessoa mais, não conseguir tocar nas pessoas, você não consegue, as pessoas não se conectam mais, entendeu? E existe esse medo, qualquer pessoa agora é ameaça. Você está num espaço, você não está entregue àquele espaço, você está com medo naqueles espaços. E eu falo isso com relação à maioridade, mas falo isso com relação ao preconceito. Recentemente eu sofri um preconceito dentro de uma loja que eu não fiquei com pena de mim, não. Eu fiquei com pena da pessoa que estava fazendo a reflexão sobre a minha cor, o meu cabelo, o jeito que eu me visto. Então, assim, eu fiquei pensando, né, o que está acontecendo? Por que a gente está com essa cultura de ódio, essa cultura de inferioridade, que eu sou melhor do que tu é melhor do que eu, porque tu tem mais coisas do que eu, porque tua família tem isso, a minha família não tem aquilo. Recentemente, agora eu perdi um primo, ele foi assassinado, acho que é importante, me deu vontade de falar. E eu fiz uma reflexão, a minha comunidade, que é uma comunidade quilombola, que hoje está passando por essa questão da violência, da droga, da falta de oportunidade, entendeu? Da consciência da sociedade para com esses mais novos, porque é muito simples você botar a poeira debaixo do tapete e buscar soluções, como a redução da maioridade penal é uma solução impensável. Como é que você coloca uma reflexão dessa num país? É claro que a sociedade, a população vai aprovar, porque não se coloca da forma do diálogo, se coloca, claro, das imposições que estão aí. A violência está aí na TV, na mídia. Eu não consigo assistir televisão mais, assim, se não for... eu não tenho TV aberta, mas o que a gente assiste hoje, o que as crianças assistem hoje, o que as crianças ouvem hoje, o que os adolescentes ouvem hoje, o que eles escutam hoje, o caminho não é outro, não. É esse mesmo, eles estarem buscando ser a maioria. E quem é a maioria hoje? Né? Porque quem tá na mídia, né? Quem está com a oportunidade de estar falando, então assim, é uma confusão que está hoje, que eu reconheço como uma confusão, e se a gente não conseguir, quem tem essa consciência, quem tem isso como missão, não deixar isso de lado e buscar possibilidades de estar também buscando linguagens para estar mostrando que existe outra realidade. O Brasil não é isso aí que está aparecendo na televisão, o Brasil não é esse congresso que está aí. Não me representa. Eu sinto muito até em saber que são 4 anos, que a gente que coloca eles lá, entendeu? Então, o erro ele começa do desconhecimento da sociedade mesmo, de não saber escolher, né? A gente tá caminhando para um ciclo do ódio, né? A gente já está no ciclo do ódio. Mas eu tenho esperança que isso melhore, né? Que a gente consiga orientar essas crianças, que a gente consiga, em cada lugar que a gente está no Brasil, a gente fazer nossa parte, a gente de alguma forma vai conseguir mudar esse quadro, né, dessa cultura de ódio. Para mim o caminho é isso. Porque, na verdade, assim, quando eu penso na cultura, eu penso na vivência da minha comunidade. Mas eu penso também nessa reflexão que outras pessoas trazem com relação a essa mudança, a afetividade e essa questão do acompanhamento. Que é esse acompanhamento que eu sempre falo. Hoje eu estava colocando que a minha mestra lá, ela empurra a gente do penhasco. Ela bota a gente se a gente não conseguir se voar de alguma forma, se sair daquela situação, a gente vai entrar num ciclo de morte, né? De falência, né? Então,
Eu acredito sim que o caminho é a cultura, porque quando eu penso no meu avô, a forma que ele ensinava as coisas a gente, porque eu estou falando de uma comunidade, de uma realidade, mas o ciclo era muito esse. Você começar a perceber o Brasil na sua ancestralidade negra, indígena, se você vê a vivência, você percebe que o que acontece a interferência dessas culturas, a educação não dialogando sobre essa cultura, a criança não passa pelo esse ciclo de cultura que eu passei. Eu estou com 23 anos, mas eu passei. Mas eu não sei se minha sobrinha vai passar. Então, assim, a cada vez mais a gente percebe que se a gente não colocar a influência da identidade cultural do ser humano dentro do conhecimento, a gente não vai chegar a esse pensamento, a esse sonho que a gente tem de ver o Brasil como ele era antes, né? E a cultura, para mim, essa questão da afetividade, nós trabalhamos a pedagogia da afetividade. Tá? E a gente trabalha essa questão da relação da pessoa com a pessoa mesma. Por que a gente está nesse ciclo? A gente tem uma realidade lá no Vale do Gramão, mas são 8 comunidades, e a gente tem 3 comunidades, isso é um exemplo muito forte. Eram 3 comunidades rurais, uma comunidade chamada Engenho Velho, que é uma área rural, Mituaçu, que é uma área quilombola, e uma comunidade Gramame, que também está no ciclo rural. Quando existiu a política do Minha Casa Minha Vida, né, que traz moradia para todo mundo, que traz todo esse pensamento de tirar as pessoas daquela realidade de lonas, de acampamento, foi construído um loteamento na nossa comunidade, e essas pessoas vieram de acampamento com outra vivência, com outra visão de mundo, crianças que cresceram debaixo de lonas, né? Crianças que não tiveram aquele contato com os avós, não tiveram escola, não tiveram saúde, não tiveram segurança pública, não tiveram nada do que, por exemplo, eu tive. Na minha comunidade a gente era guardado. Essas crianças, né, elas estavam no meio de um ciclo, e quando a gente se encontra, foi uma reflexão que a gente fez, os pais daquelas crianças que estavam dentro do olho do tempo tiraram algumas crianças porque disseram assim: como é que nossos filhos vão se juntar com esse povo amuniçado que vem. Essas eram as palavras que eles usavam, né? E a gente entrou num contexto que todas as crianças foram tiradas pelos seus pais da escola, do olho do tempo, né? E a gente abriu as portas para todas as crianças que estavam chegando. Crianças que hoje a gente está no ciclo de mistura, está todo mundo misturado. Os meninos foram entender também os valores, que os valores estão muito dispersos, essa questão da amorosidade, da afetividade, do respeito, do falar a verdade. E a gente trabalha nessa questão da conexão do olhar, da conexão da gente tá falando a verdade um para o outro, entendeu? Então, essa questão da verdade e dessa questão por dentro da amorosidade, a gente conseguiu juntar esses meninos. A gente está hoje com 150 meninos, tudo misturado, Gramame, Engenho Velho, Gervásio Maia, todo esse contexto misturado. E a gente percebe que a socialização ela dá certo. Agora, se a gente ficar nesse preconceito que a gente tem, porque o outro é pobre, porque o outro veio de acampamento, porque o outro aculturado, essa questão da aculturada, esse lado o pessoal está usando muito isso, o pessoal da elite diz que a gente não é aculturado, porque a gente não está acompanhando a moda, porque a gente não está nas universidades particulares. E hoje a gente até está, porque existem os programas aí, né, que inclusive essa política está favorecendo, ainda ineficiente, mas que está começando. Primeiro, assim, eu ainda acho que o formato da linguagem de conversa é muito formal. Eu acredito muito nessa questão do inserir, de tirar essa formalidade, porque o ministério já é uma formalidade, né? O povo já é muito informal. Eu acho que ainda o formato precisa melhorar. Agora, eu não tenho ainda uma proposta para isso, mas eu acho que se a gente começar a refletir, a gente vai chegar a um denominador com relação a essa questão de nivelamento. Que a gente sempre cria uma frente para o Ministério, a gente fica como o Ministério na frente, a gente aqui. Todo mundo armado, não existe aquela, né? Eu acho que essa ainda é uma falha da comunicação, da linguagem, do diálogo que a gente não consegue fazer, né? E com relação ao espaço, desde que eu cheguei, a gente começou a entrar na cidade, eu comecei a perceber que existe uma energia também muito positiva no espaço, no local. Eu pesquisei, vi lá as cachoeiras, mas não consegui ver o ponto de controle de Sushi que ia ficar dentro das cachoeiras, né? E aí, quando eu via essa linguagem, a comunicação, o desenho, a própria arte que foi construída
a visualização de que você vê a página do festival já começa a encantar quando você conhece a página, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu percebi a energia que tem o espaço, essa questão do encantamento das pessoas que chegam no processo, de quem está no processo. Inclusive, procurei as pessoas da organização para falar da possibilidade de parcerias, porque quando você encontra um lugar como esse, você se identifica. A gente é muito parecido, lá a gente tem essa relação também. O diferente é só a questão do ar, né? Que é a dificuldade de respirar um pouco, assim, mas lá é muito parecido com isso aqui. E eu falei pro pessoal e parabenizei o pessoal por ter esse olhar e essa tranquilidade que eu vejo que eles têm. Eu não vi ninguém agoniado. E eu vi o pessoal da comunidade aqui dentro, eu vi o povo aqui dentro, né? Eu sempre vejo os meninos aqui super autônomos, fazendo suas coisas. Percebo que eles não estão inseridos no processo da roda. Porque eles estão trabalhando, eles estão organizando pra gente, né? Mas é entendível isso. Mas eu parabenizo demais e até disponibilizei os 60 tambores lá com as crianças pro próximo ano. Eu disse que a gente vem de caravana, mas a gente vem. Porque eu quero muito que eles possam também vivenciar lugares como esse, momentos como esse, festividades como essa, né? E eu acho que foi o melhor lugar. Assim, eu não conheço os outros lugares aqui, mas eu faço uma reflexão que o lugar é muito bem cuidado, essa reflexão do São Jorge, né? Para o que a gente acredita também, né? Dessa questão da espiritualidade, da ancestralidade. Para mim, eu já estou caminhando para voltar de novo, mas da próxima vez com essa relação dos meninos, harmonizar o espaço também com a energia que eles têm, trazendo lá, da mistura comunidade tradicionais e a área urbana dentro da comunidade tradicional, e essa mistura de meninos de 6 a 17 anos, tocando tambor, maracatu, ciranda e corpo de roda.